Aí, meus amigos e minhas amigas, estou trazendo a vocês algumas das informações do que está acontecendo no nosso dia a dia. Uma delas é aquela desavença entre o presidente Lula se queixando do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e vice-versa, né? Também uma declaração do Josias quanto ao Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente Lula. E uma dica do filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Primeiramente, vamos, para vocês que ainda não sabem, a razão do porquê do presidente Lula dizer que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nunca está contente. Aí está o que ele declarou. Veja, primeiro, não tem a demora que as pessoas pensam que tem. Você não faz casa numa semana, isso não é casa de papel. Eu às vezes fico incomodado, porque o governador, ele nunca está contente com as coisas. O governador deveria um dia me agradecer, Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim. É só ver se o Bolsonaro tratou o estado do Rio Grande do Sul com respeito. É só ver se tem 1 metro quadrado de obra que o Bolsonaro fez aqui. O governador também fala todo dia, é insuficiente, tudo é insuficiente. Tudo é insuficiente, porque a gente não vai atingir a perfeição nunca. E como vocês viram, parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro diz brincando, é realidade. Se eu fosse a Janja, eu ficaria com ciúme. Parece que o presidente Lula, tudo ele compara com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que até dormindo ele sonha com o Bolsonaro. Mas isso foi a declaração dele. Agora vejam a resposta do governador Eduardo Leite. Naquela entrevista dele foi à Rádio Gaúcha, quando visitou o Rio Grande do Sul. Vamos aí, o governador do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho não é mal agradecido, o povo gaúcho não é ingrato, o povo gaúcho agradece todo o apoio, mas também sabemos o que é de direito da nossa população, do nosso estado, e demandamos. O presidente falando hoje que não faz política para o governador também não faz política para o presidente, os dois têm que fazer política para o povo, e é isso que nós temos que fazer juntos, na mesma direção. Sem dúvida nenhuma, aqui no junho, a gente colocou 20 milhões de reais em diversos empreendimentos, entre eles esse aqui da cooperativa Moradas da Fé, e ajudamos a fazer com que se retomassem as obras. O governo federal também aportou novos recursos e isso garantiu a conclusão das obras. Está aqui um belo exemplo de que a gente pode divergir, a gente pode debater, mas a gente tem o dever de sentar, conversar e construir solução. E aqui o programa é federal, mas teve complementação de recursos do governo do estado e juntos as casas estão sendo entregues. E com essa troca de farpas entre o presidente e o governador, vamos ao que falou o jornalista e comentarista Josias, do UOL, que é uma emissora de esquerda. Mas vejam o que ele falou, como Lula conduz o seu governo e apelando ao Supremo Tribunal Federal e apoiado pelo Flávio Dino. Vejam o que ele falou. Lembrem bem, ele é de esquerda, hein? Vivendo tempos disfuncionais, né? E hoje o Supremo Tribunal Federal está se transformando numa instância de negociação. Noutros tempos, numa época em que o Brasil era mais lógico, o Supremo era a instância máxima do judiciário e a ele cabia dirimir controvérsias por meio de sentenças categóricas. Hoje não, as sentenças são ensaboadas e empurram os contendores para uma negociação. É o que está se passando agora e não é o único caso. E evidentemente há digitais do Palácio do Planalto na decisão do ministro Flávio Dino, assim como as digitais do governo estavam impressas também em outra decisão do ministro Cristiano Zanin. Minoritário no Congresso, o Lula dispõe hoje de uma bancada no Supremo Tribunal Federal. E o líder dessa bancada é o ministro Flávio Dino. No caso da desoneração da folha salarial, que o governo levou uma paulada do Congresso, o Lula veta a desoneração de 17 setores, o Congresso derruba o veto do presidente e impõe aos cofres do Tesouro Nacional
um gasto que o ministro da Fazenda quis evitar. Nesse momento, a Advocacia Geral da União recorre ao Supremo e o ministro Cristiano Zanin, advogado de estimação do Lula, que ele acomodou no Supremo Tribunal Federal, suspende, numa decisão liminar, a execução do que o Congresso havia decidido, com o propósito de dar tempo ao governo para negociar com o Legislativo uma solução intermediária. E foi o que ocorreu. Então, negociaram, chegaram ali a um acordo, esse acordo está prestes a ser formalizado. Agora ocorre a mesma coisa. O Lula, em campanha, chamava o Arthur Lira de imperador do Japão, que dizia que o Arthur Lira tinha assumido a tarefa de governar, porque o Bolsonaro entregou a economia para o Paulo Guedes e a política para o Legislativo na pessoa do Arthur Lira. E ele disse, isso vai acabar, no meu governo vai acabar. Ele nem tentou. Já na fase de transição, houve ali um acerto e o orçamento secreto, considerado inconstitucional pela predecessora do Flávio Dino no Supremo, a ministra Rosa Weber, fez-se ali um arranjo e parte do orçamento secreto foi transformado em emenda de comissão. E continuou o sigilo, o segredo, ninguém sabia quem era o autor da emenda, e o tempo passou. Hoje os deputados estão controlando alguma coisa em torno de 50 bilhões de reais. E mandam isso na forma de emenda PIX, sem precisar dizer nem para onde vai, qual é a finalidade. Tem essa parte das emendas de comissão que são sigilosas, o nome do autor não é revelado. E tudo isso, o Flávio Dino deu um grande freio de arrumação e em 3 canetadas, 3 liminares, suspendeu a execução de praticamente todas as emendas de parlamentares. E no voto que ele colocou no plenário virtual, começaram a ser julgadas as suas liminares no plenário virtual, às 0h desta sexta-feira. No seu voto ele já disse, olha, está tudo suspenso e acena para a composição, num acerto que seria comandado, está escrito no voto dele, coordenado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele informa que as gestões já estão em curso, já estão sendo entabuladas as negociações. O ministro Luiz Roberto Barroso também, num voto que antecedeu a abertura do julgamento virtual, ele negou o pedido feito pelas mesas da Câmara e do Senado, para que fossem derrubadas as liminares do Flávio Dino, e ao negar ele disse, olha, está sendo encaminhada uma negociação. Então o Supremo Tribunal Federal virou uma Câmara de negociação. É como se fosse ou um puxadinho do Executivo, ou um terceiro turno do Legislativo, uma espécie de VAR, ao qual o governo está recorrendo para corrigir as suas debilidades. Como não tem maioria no Legislativo, o Supremo está suprindo as necessidades do Lula para tentar corrigir, por meio de uma negociação forçada pelo Judiciário, decisões que ele não gostaria de enfrentar no Legislativo. Então o Lula comprou uma guerra por meio do Flávio Dino, terceirizou a questão das emendas, que ele não teve como enfrentar diretamente, ao Flávio Dino. E vamos ver qual vai ser o resultado, mas está ensaiada, está inaugurada a negociação. O resultado é imprevisível. Agora, é muito improvável que os parlamentares, depois de ter acesso a esses 50 bilhões de reais, que eles recuem, que eles entreguem para o governo. Não, então tá bom, não queremos mais, toma de volta aí 20 bilhões, 30 bilhões, parece improvável. Então é preciso ver agora no que vai dar essa negociação forçada, compulsória. E agora também essa dica dada pelo Eduardo Bolsonaro, em razão da possibilidade de o X ser retirado do Brasil. Elon Musk realmente está em desavença com o Alexandre de Moraes e essa possibilidade não está descartada. Mas aí está uma dica do Eduardo Bolsonaro daqueles países tipo a Venezuela, em que o X foi banido, e aí está um aplicativo que você poderá assistir às edições da mesma forma.
Assistam com atenção, porque vale a pena. Pessoal, o que eu vou falar aqui agora é muito, mas muito, muito importante. Você nunca me viu falando assim com você. E eu espero que você seja inteligente o suficiente para entender. Vamos lá. Na Venezuela, o Maduro, ele bloqueou a Rede X. Então quem está na Venezuela, da noite para o dia com seu celular ia abrir a Rede X, o antigo Twitter, e não conseguia mais ver. Mas existe uma maneira de você fazer ver a Rede X no seu celular, que é o que? Baixar um VPN. Entra na sua loja de aplicativos, seja a Apple Store, né, a da Google, Android, etc., qualquer coisa, entra lá e baixa agora um VPN. VPN é um aplicativo que mostra o seu celular em outro país. Então, quando o Maduro bloqueou o X na Venezuela, as pessoas pegam o celular com VPN, ele aparece que está em outro país e não na Venezuela, e assim elas têm acesso. Qualquer tipo de VPN vale. Tem versões pagas, tem versões gratuitas, pouco importa. É claro que se você pagar, você vai ter um acesso de um pouco melhor qualidade. Mas tem várias marcas por aí, tá? Betternet, Proton, enfim, são diversas. Mas baixe isso e fale para o seu amigo assim que é possível fazê-lo também. É muito, muito importante. Por quê? Vocês vão ver. Eu trouxe alguns dos fatos que estão acontecendo. Agora, quanto à opinião, eu deixo que vocês deem a sua. E também que se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.